Bom dia, meus queridos alunos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje corrigiremos as nossas atividades matemáticas de quarta e quinta-feiras. Vamos lá? Primeira situação problema que nós vamos corrigir é essa daqui, da Ana, o André e da Beatriz. A Ana fez 157 bandeirinhas para enfeitar a festa junina. O André fez o triplo da Ana. E a Beatriz fez a metade do André. Quantas bandeirinhas os três fizeram juntos? Vocês viram que eu já circulei duas palavras muito importantes, porque a quantidade da Ana já está colocada aqui em algarismos. E nós estamos muito acostumados a procurar os números que são escritos utilizando algarismos nas situações problemas. Quando nós não achamos números escritos com algarismos, a gente acha que estão faltando dados neste problema. Então, lembrar que algumas palavrinhas indicam também para a gente que operação vamos fazer e que quantidade, qual o algarismo que está escondido, né? A quantidade que está escondida atrás dessas palavrinhas. Triplo e metade são duas dessas palavrinhas, tá? Elas nos indicam o que fazer e o algarismo que nós vamos, inclusive, utilizar aí para descobrir. Então, a Ana fez 157 figurinhas. Nós já sabemos a quantidade da Ana. O número e a letra não saem muito bonitinho, não. A prof está sofrendo por conta dessa canetinha da coordenação também, tá? O André, representado pelo AN, né? A Ana, o André pelo AN, fez o triplo de Ana. Nós temos essa informação importante. Se a Ana fez 157, o André fez o triplo da Ana, eu sei que triplo é 3 vezes aquela quantidade, 3 vezes mais. Então, eu posso descobrir de duas formas. No quinto ano, a gente já costuma utilizar mais a multiplicação, né? 3 vezes, porque triplo é 3 vezes mais, mas eu posso também descobrir com a adição. 157 mais 157 mais 157, que daria a mesma coisa, utilizando uma estratégia diferente, né? Que são 157 que o André fez, 3 vezes a quantidade da Ana. Então, vamos lá. 3 vezes 7 é 21, 7 mais 7 mais 7, né? 21. 3 vezes 5 é 15, mais o 2, que foi para o outro grupo, né, da dezena, não posso esquecer da 17. 2 algarismo 1 vai para a ordem posterior, né? E 3 vezes 1, 3 mais 1, 4. Então, eu já descobri a quantidade do André também. Olha lá. Agora, eu tenho a Beatriz. Ela fez a metade do André. Bem, se eu sei que 471 é o que o André fez, então eu tenho que descobrir a quantidade desse valor, dessa quantidade de bandeirinhas, para saber quanto que a Beatriz fez. Toda vez que eu quero descobrir a metade, eu divido por 2, porque metade é a mesma coisa que 1/2. E tudo que a gente divide ao meio, uma torta, uma pizza, um bolo, um chocolate, eu divido em 2 partes. Então, metade da direita, metade da esquerda. Por isso, aqui nós vamos pegar todas as figurinhas e dividir em 2 grupos, na metade. Lembrando que é número ímpar, 471, então não vai dar exata essa divisão. Mas a Beatriz não vai fazer uma bandeirinha pela metade, né? Então, nós vamos contar só os inteiros. Hoje, nós não vamos utilizar nessa divisão o número decimal, que é o número com vírgula, tá bom? Então, vamos lá. O 4 é maior que o 2, ganha chapéu sozinho, porque cabe o 2 nele. Quantos 2 cabem no 4? Se eu for lá na tabuada, vou descobrir que cabem 2, porque 2 vezes 2 é exatamente 4. Coloquei dos 2 ladinhos, tirei, né?
Vou descer o próximo no último andar onde tem número. E vou começar a mesma pergunta, ó. Quantos 2 cabem nesse 7? Bem, vou descobrir na tabuada que 3, 2 dá 6. E que 4, 2 já não cabem mais, porque é 8. E só temos 7. Então, tem que ser o menor e mais próximo, que é o 6. Coloquei dos dois lados. Vou tirar para ver quantas bandeirinhas ainda vou ter que dividir, né? Desci o 1, tinha um número lá, virou 11, né? Já tinha um lá, virou 11. Quantos 2 cabem no 11? Então, vamos lá. Sei que 5 vezes o 2 é 10, então cabem 5 2 no 11. Olha lá, 10. Nós vamos descobrir que essa divisão é inexata. Então, a quantidade de bandeirinhas aqui, na divisão a gente poderia continuar números decimais. Colocar a vírgula, o 0 e continuar daria certo. Daria 10, né? 5 aqui. Então, seria 235 bandeirinhas inteiras e meia. Mas ninguém faz meia bandeirinha, então nós vamos parar por aqui, tá? Vamos considerar essa quantidade. Então, o problema não queria saber quanto a Ana fez, porque ele já sabia. Não queria saber quanto o André ou a Beatriz fez. A pergunta não era essa. Nós descobrimos. Mas não era essa a pergunta. Então, ainda tem que fazer um novo algoritmo, uma nova operação para descobrirmos quantos três fizeram juntos. Então, aqui, ó, juntos. Então, eu vou juntar o da Ana. Vamos pegar quem fez mais, o André, para o número maior ficar em cima. Mas não estaria errado, não daria errado se a Ana começasse pela Ana também, tá? O André fez 475, mais as bandeirinhas da Beatriz, que ela fez 235, com certeza eles tiveram muita ajuda dos familiares também nessa tarefa, né? Mais a quantidade da Ana, 157, ok? Se eu juntar, vou descobrir 1 mais 5, 6, 6 mais 7, 13. 13, o 3 fica e sobe 1 na ordem posterior, na dezena. 1 mais 7 é 8, mais 3, 8 mais 3, 11. E mais 11 mais 5, 16. E aí eu vou para lá. 4 mais 1, 5. 5 mais 2, 7, 7 e 1, 8. Então, os 3 juntos fizeram 863 bandeirinhas, né? E aí, eu coloco a resposta bonitinha lá. Aqui, a professora vai demorar para escrever, não vai escrever bonitinho. Mas quantas bandeirinhas os 3 fizeram juntos? Então, posso colocar os 3 fizeram juntos, né? Eu vou responder aqui de uma forma mais curtinha, por conta da letra mesmo, a dificuldade de grafia nesses vídeos, ok? Então, eles fizeram, olha lá. Fizeram juntos, né? Fizeram juntos 863 bandeirinhas, tá? Aqui o meu não vai caber, mas no caderno de vocês façam certinho, ok? Olha lá. E aí, eu ponho aquele certo colorido, né? Que nós corrigimos essa atividade, tá bom? Vamos passar para outra. Um pacote com 10 paçocas custa R$ 12,50. Quanto a Bianca gastará ao comprar 30 paçocas? A Bianca vai fazer uma festinha junina na casa dela.
E aí ela precisa de 30 paçocas. Bem, cada vez que ela comprar 10 paçocas, cada vez que ela comprar 10, ela vai gastar R$12,50. Então, ela não comprou 10, então ela não gastou só R$12,50. Ela comprou mais 10, mas ainda não deu a quantidade que ela precisava, que eram 30, porque 10 mais 10 são 20. Então, ela comprou mais 10. Então, vejam, ela pagou essa quantidade nas 10 paçocas, depois ela pagou mais um tanto desse para comprar mais 10, né? E depois ela pagou mais um R$12,50 para comprar mais 10. Eu posso fazer essa conta, olha lá, não sei que esse risquinho que tá surgindo aí, ó. Não sei por que esse risquinho, vamos apagar isso. Ficou feio. Aí. Vamos lá. Isso. Então, olha lá, nós temos o 10 e nós temos o 12 de novo e nós temos o 50 aqui. Muito bem. Então, eu posso fazer uma adição, já tá até meio prontinha aqui, ou eu posso fazer uma multiplicação. 3 vezes 12,50 e eu vou descobrir a mesma coisa, tá? Vocês podem fazer, tanto faz uma ou outra, o resultado é o mesmo. Como eu fiz a multiplicação naquela primeira, eu vou fazer a adição, aproveitar que já está aqui armadinho, tá? Então, deu para entender o processo. Se eu compro 10, pago 12,50, mas se eu compro, a cada 10 que eu compro, eu pago mais, 12,50, vou pagar mais, né? Então, aí a gente tem o 0, 0, 0, 5 mais 5 mais 5, 15, sobe 1, né? Vírgula embaixo de vírgula, 1 mais 2 é 3, 4, 5, 6, 7. E aí, eu pago 1 mais 1 mais 1, R$37,50 pelas 30 paçocas, tá? Se eu for fazer multiplicação, lembrar que eu tenho 2 números depois da vírgula. Então, na multiplicação, vamos colocar aqui, ó. Na resposta, eu também tenho que lembrar que eu tenho que colocar a vírgula e deixar 2 algarismos depois dela, são centavos, né? Então, ó, opa, sei que aparece esse risquinho aqui às vezes, acho que tem alguma coisa no programa. Deixa eu tirar ele. Isto. Olha lá. Então, ó, eu poderia fazer 3, ó, né? Posso fazer assim também. 3 vezes 0, 0, 3 vezes 5, 15, vai 1. E aí, 3 vezes 2, 6, mais 1, 7. E aí, 3 vezes 1, 37. Só que aqui deu 3.750. Então, eu tenho, como aqui eu tenho uma vírgula e tenho 2 algarismos depois dela, também tenho que deixar 2 algarismos e colocar a vírgula. Não pode esquecer disso. Estamos tratando de números decimais, sistema monetário, né? Então, quanto Bianca gastará ao comprar? Olha, aí eu coloco a resposta, né? Essa letra feia que eu estou sofrendo. Então, aí a gente coloca lá, ó. Gastará, né? Gastará R$37, como é dinheiro, sistema monetário, ou eu escrevo reais depois do número 37,50, ou eu ponho símbolo. Vamos sempre acostumar com símbolo, porque é como a gente vai estar trabalhando no material matemático, tá? Então, vamos lá, ó.
Opa, aquela... Ah, ele entende alguma coisa. Ó, R$ 37,50, ok? E aí terminou, colocou aquele certinho bonito, aí, sem esse risco, que eu não sei que está aparecendo aí, me incomodando muito, né? Colocou o risquinho lá, o certinho, bonitinho, e vamos para o próximo, tá bom? O último problema de hoje, não sei se é o último problema, né? Ainda temos isso, é o último problema. Vamos lá. O Bruno prendeu as bandeirinhas numa altura de 2,50 metros. Essa altura equivale a... Bem, aí vocês têm alternativas, né? O Bruno prendeu as bandeirinhas numa altura de 2,50 metros. Vocês têm se vale 205 centímetros, se vale 2.500 centímetros, se vale 250 centímetros ou se vale 2,5 centímetros. Então, eu sei que 2 metros, 1 metro, né, nós aprendemos, é igual a 100 centímetros. Então, cada metro que eu vou aumentando também 100 centímetros, ok? E essa unidade de padrão é importante entender, essa equivalência. 1 metro equivale a 100 centímetros, tá? 50 centímetros, então, é a metade de 1 metro, que é a metade de 100 é metade de 1 metro. Então, 1 metro é igual a 100 centímetros, meio metro, 50 centímetros. Aqui tá falando que ele prendeu as bandeirinhas numa altura, que é lá no alto mesmo, né? Que se prende as bandeirinhas para não ficar enroscando na cabeça de ninguém. Então, ele colocou lá, ó, 2 metros. 2 metros é 100 centímetros mais 100 centímetros, né? Porque 2 metros, olha lá, 1 metro é igual a 100, 2 metros é 100 mais 100, que é igual a 200 centímetros. 3 metros igual a 300 centímetros, 4 metros 400, 5 metros 500 centímetros, 6 metros 600 centímetros e assim por diante, tá? Então, eu sei que ele prendeu 2 metros é igual a 200 centímetros e aqui, ó, já tem a medida em centímetros. Meio metro, não chegou no metro, então ainda está em centímetros, ó. Mais 50 centímetros. Então, a altura que ele prendeu as bandeirinhas, se eu não for olhar em metros, for olhar em centímetros, 2 metros dá 200 centímetros, mais esses 50 centímetros que já está falando aí, né? Vai dar igual a 250 centímetros. Ou seja, 2,5 metros é igual a 250 centímetros. Vamos colocar o C aqui, ó, centímetros, tá? Então, a alternativa correta aí é a alternativa B, onde tem esse valor, 250 centímetros. Espero que todos vocês tenham acertado, tá? Aí vocês coloquem, então, um xizinho na alternativa B, ok? E põe certinho que nós corrigimos, tá bom? E vamos lá, então, para o próximo conteúdo, que é de geometria, e é o conteúdo de quinta-feira. Então, na quinta-feira, né, hoje, nós temos essa atividade para ser feita, que é observe o varal de bandeirinhas. Então, nós temos aí, ó, 2 tipos de bandeirinhas, todas coloridas e tudo mais, mas o formato delas, e o formato é que me interessa, porque a pergunta é a respeito do formato, ó, podemos afirmar que elas têm o formato de um. Então, aqui, ó, eu tenho a pergunta direcionada ao formato. Então, não é cor que eu vou olhar, tá? Então, eu tenho aí, ó, 2 diferentes. Eu quero saber se elas têm formato de losango, são quadriláteros,
se essas bandeirinhas têm um formato de um pentágono ou de um hexágono. Para a gente saber com mais propriedade e assinalar com exatidão essa atividade, é importante a gente conhecer um pouquinho os polígonos, tá? Então, vamos para frente e depois nós voltamos. Então, os polígonos, olha, aqui nós temos polígonos, né? Vocês percebem algumas características neles, são diferentes. Alguns têm 4 lados, alguns têm 6, alguns têm 5, alguns têm 3, né? Tem diferença no número de lados, tá? Então, aí nós temos uma introduçãozinha. Então, olha lá, os polígonos são figuras planas e fechadas. Então, eles são planas, são formados por segmentos de reta, tá? A gente fala segmento de reta, mas em aula a gente acaba falando reta, né? Então, são retas, são partes planas, retinhas, tá? E fechadas, então não são abertas, por exemplo, assim, ó. Isso seria uma figura aberta, tá? Uma figura formada por segmentos de reta, mas aberta. Então, não é o polígono, não é aberto, ele tem que fechar. A palavra polígono vem do grego, por isso que a gente, o que será polígono? Por que não coloca assim vários lados, né? Então, porque muitas palavrinhas da nossa língua portuguesa derivam de outras línguas, e polígono é uma delas. Vem do grego e significa união de 2 termos. É assim, eles juntaram poli, né, e o gono. O poli tem um significado, o gono tem outro, olha lá. Poli significa vários, muitos. Toda vez que vem essa palavra poli, são vários, muitos. Nós temos em português também, polissílabas. Poli, várias, né? Várias sílabas. E gono vem de gon, que significa ângulo. Ângulo seriam os cantinhos. Eles também determinam o número de lados, olha lá. 1 ângulo, 2 ângulos, 3 ângulos, 4 ângulos e 4 lados, percebem? Quando for uma figura de 5 lados, terá 5 ângulos, uma de 6 ângulos, e assim por diante, ok? Vamos lá? Então, aqui tem alguns exemplos, ó, de figuras planas, de polígonos com 3 lados. Esses polígonos de 3 lados, 1, 2, 3, ou de 3 ângulos, né? São chamados de triângulos. E eles têm diferenças. Às vezes podem ser 3 lados iguais, às vezes podem ser só 2 lados iguais e um diferente. E às vezes podem ser os 3 lados iguais também, tá bom? Como esse daqui amarelinho. Eles têm nomes diferentes que nós estudaremos mais para frente. Equilátero, escaleno e isósceles, conforme essa quantidade de lados iguais, tá bom? Então, vamos lá. Nós temos também os polígonos que são quadriláteros. Então, todos os polígonos com 4 lados, 4 ângulos, são chamados quadriláteros. Então, o retângulo tem 4, ó, é um quadrilátero. O quadrado é um quadrilátero. Losango, um quadrilátero. Paralelograma, ó, 4, também é um quadrilátero. Toda figura, e pode ser esses polígonos regulares, que são aqueles que a gente trabalha mais conhecidos, ou eu posso, né, ter aí uma figura diferente, assim, deixa eu fechar aqui, porque tem que fechar, ó, posso ter uma figura assim também, 1, 2, 3, 4 lados, e ela seria de um formato irregular, né, que a gente também não costuma trabalhar no EMAI, nas atividades, mas também tem figuras em formato irregular, de 4 lados, quadriláteros. E nós temos outros também, né, outras classificações. Pentágono, 5 lados, 5 ângulos. O hexágono, 6 lados, ó. E aqui, se a gente for, né, colocar, vai dar 6 ângulos. Tá vendo? Também, todo que tem 6 ângulos ou 6 lados, hexágono. Toda figura com 8, né, octógono, com 7, não tá aqui, mas é o heptágono.
com 9, aniágono, com 10, decágono, e assim por diante. Tem com 11, 12, 13, mas só aqui a professora trouxe só para ilustrar, para a gente perceber essa classificação. Nós utilizamos mais nas atividades até o hexágono, né? O pentágono até o hexágono. Isso, a título de curiosidade, a gente saber que tem também. Então, vamos lá voltar na nossa atividade? Bem, agora a gente sabe que os polígonos são figuras formadas por segmentos de reta e são figuras fechadas. Então, aqui nós temos na figurinha formato de polígonos. Olha, tá vendo? Ela é fechada. Começa aqui e termina aqui a figura. Tanto as bandeirinhas nesse formato, né? Que tem essa aberturinha aqui embaixo, quanto as figurinhas nesse formato, tá? Que é dessa cinzazinha, eu vou pegar azul, que é o mesmo, só mudou a cor. Nesse, que é o bicudinha, né? Eles fizeram de 2 formatos para ficar mais bonitinho, mais criativo, né? Colorido e criativo no formato. Então, vamos ver o que a gente pode dizer. Olha, elas têm tanto essa, 1, 2, 3, 4, 5. E essa daqui, 1, 2, 3, 4, 5 ladinhos, 5 ângulos. Então, a figura que tem 5 ladinhos, vamos lembrar o nome dela? Bem, losango não pode ser. Por quê? O losango é um quadrilátero, ó. Ele tem 4 lados. Então, o losango já está descartado. Quadrilátero. Bem, acabamos de falar que são polígonos de 4 lados e as figurinhas têm 5. Então, não pode ser. Estamos entre o pentágono e o hexágono. Então, vamos voltar lá. Pentágono e hexágono. Olha lá, pentágono, 5 lados. E até parece uma das bandeirinhas, só que de ponta cabeça, né? Hexágono, 6 lados. Como as nossas figurinhas tinham 5 lados, então nós temos o formato de um pentágono. Então, vamos lá pôr o X na alternativa correta. Pentágono. Pente. Essa palavra também é a junção de duas, né? Lembram do gono, que é o ângulos, e penta. Também vem do grego, significa 5. Então, um time pentacampeão, ele foi campeão 5 vezes. E esse prefixo aqui, né? Esse hexa, ele significa 6 no grego, né? Então, tudo que tiver esse prefixo aqui vai ser relativo a 6, tá bom? As 2 figurinhas tinham 5 lados, então as 2 figurinhas tinham um formato de um pentágono. Alternativa C, ok? Espero que essa pequena explicação tenha ajudado vocês a compreenderem a atividade e que possam fazer a correção direitinho. E não esqueçam de me mandar as fotinhos, ok? Beijo no coração, beijo na testa e na ponta do narizinho. Tchau, pessoal, até mais!